Hoje eu vou falar para vocês a história de uma improvável. E eu vou, na verdade, esses encontros, cada encontro, porque você não muda a sua vida. Hoje eu sou assim, amanhã eu já estou 100%. É um processo. Porque nós precisamos aprender muita coisa para a gente mudar a nossa vida. Muitas vezes, teve uma época da minha vida que eu fiquei assim, extremamente frustrada, porque eu vi que eu precisava mudar tanta coisa que eu, sabe assim, Senhor, isso aqui é só quebrando e fazendo de novo. Sabe que eu olhei para dentro de mim e não conseguia ver nada de bom, mas eu consegui ver muitas coisas que eu precisava mudar, que realmente eu precisava mudar e que eu não estava mudando. Então, eu quero saber aqui, vocês aqui, que eu não sei, assim, não convivo dia a dia, eu sei que a Jane conhece, a Rita, você eu não sei se você conhece, não sei quanto tempo você tem de igreja. Quem já ouviu falar sobre a história de Raabe? Mas assim, você conhece a história? Porque tipo assim, então eu vi que são poucas que sabem, então eu vou ter que falar tudo. É porque quando já sabe a história de Raabe, tipo assim, a gente vai lá pra frente, né? Então, quando não sabe, então eu vou ter que contar a história toda, né? As que sabem vão lembrar e vão me ajudar. Primeiro, Raabe, ela era uma prostituta de Jericó. Entendeu? Então, ela... Deixa eu anotar aqui. Deixa eu abrir minhas anotações. Ela é uma mulher improvável. Quando a gente tem alguma coisa de ruim na nossa família, você quer postar? Ai, que eu tenho um irmão homossexual. Ah, que eu tenho assim, algum defeito. Que eu tenho uma prostituta na minha família. Vocês querem postar? Não, a gente quer postar só coisa boa, né? Mas o Senhor fez questão de colocar na genealogia. Ele falou, eu sou descendente da prostituta Raabe. Então, isso é para você ver que o que você é, ou o que você fez, ou o que teve na sua vida, para Deus não importa. Para Deus importa quando você conhece. Deus fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o seu posicionamento que você vai ter daqui para frente. Se você tiver um posicionamento que move a mão de Deus, que agrada a mão de Deus, você vai fazer parte da genealogia de Jesus. Deus, o Senhor, Ele tem poder de mudar uma improvável, uma nada, principalmente mulher e prostituta. Hoje, se a gente olhar na nossa época, hoje a gente já torce o nariz. Imagina naquele tempo, que mulher não era nem contada. Então era totalmente improvável. Mas eu quero falar para cada uma de vocês que mudar a sua história está aqui, ó, na sua mão. Então, igual eu falei para ela assim, eu não sei qual que é a sua história, não sei o que você está passando, eu não tenho poder para abençoar a sua vida. Queria muito ter poder, mas eu vou te apresentar um Deus que, dependendo do seu posicionamento, vai mudar toda a sua história. O Deus que eu sirvo, Ele muda a sua história, independente do que for. Deus muda a sua história. Então eu vou contar para vocês a história de Raabe. Ela dá uma geral assim para vocês entenderem. Tudo acontece em função de Israel. Que Israel é o povo que Deus escolheu para abençoar. Nós somos abençoados porque Israel rejeitou o Senhor. Lá em Gênesis, Deus fez uma promessa para Moisés, para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Então, assim, tem toda uma história que eu não tenho jeito de eu ficar aqui, que senão eu vou ficar o dia inteiro. Porém, lá na frente, quando eles começaram a passar fome, teve a época do José do Egito, que todo mundo já deve ter visto aquela série da Record. José levou a descendência para o Egito, porque
Depois José morreu, o faraó que era amigo de José morreu. Aí acabou que o povo de Deus, ele crescia tanto, ele se multiplicava tanto, que os egípcios ficaram com medo e escravizaram o povo. Aí Deus levantou Moisés. Aí teve as 10 pragas, que foi e tirou o povo lá do faraó lá, que abriu o mar vermelho, morreu todo mundo. Quando o povo passou e o Senhor fechou, morreu o faraó, morreu o exército todo, e eles saíram do Egito. Lá, quando tirou o povo lá da escravidão, Deus levantou Moisés. E Moisés, ele morreu. Deus levantou Josué, que ia continuar o projeto de Deus na vida do povo de Israel. Aí vem a história que Josué, que ele ia ajudar o povo a entrar na Canaã, que era a terra prometida que Deus tinha prometido. Tirou o povo do Egito, da escravidão, para dar a terra prometida para ele, a Canaã. Então, quando Moisés morre, o Senhor já tinha preparado todas as coisas que Josué ia assumir. Josué ia... o livro de Josué todo fala de guerras, que é da conquista do povo à terra prometida. Numa dessas conquistas, Josué manda 2 espias para Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. Ela era uma cidade que ela tinha em volta dela muros e tinha um portão. E em cima do muro, o muro de Jericó era tão largo que passava 2 carros, um do lado do outro. E a casa da prostituta Raabe era em cima do muro. Então, Josué mandou 2 espias lá em Jericó para espiar a terra, para ele ver como que ia ser a batalha, para sondar. O que fez? Os 2 espias, eles chegaram lá e foram para a casa de Raabe, que era prostituta. Raabe, ela era tão famosa que logo que os espiões chegaram na casa dela, até o rei sabia, já mandou direto na casa dela. Só que Raabe, ela escondeu os espias. Aí quando chegou os comandantes lá do rei, ela falou assim, não, até vieram mesmo aqui, eu não sabia quem que eles eram. Mas já foram embora, logo que escureceu, que os portões iam fechar, eles foram embora. Só que não tinha ido. Ela escondeu eles debaixo lá das canas de linho lá. E logo na hora que os espias iam dormir, Raabe foi correndo lá atrás deles, porque Raabe, ela já tinha ouvido falar dos feitos que Deus tinha feito. Ela tinha ouvido das 10 pragas, do povo que era escravo, mas estava vencendo todos os reis, porque o Deus desses escravos, estava entregando todas as cidades que eles iam pelejar com ela, Deus estava entregando. E literalmente, Deus estava entregando. Na fidelidade do povo, Deus abençoava. Aí, tinha algumas coisas que eles tinham que fazer, renovar a aliança, e o Senhor ia abençoando e eles iam vencendo. Raabe, porque a casa dela era a prostituta, era onde que todos os homens iam, ela ficava sabendo de todos os feitos, ficou sabendo que o Senhor abriu o mar vermelho, ficou sabendo que tinha Seom, Og, deixa eu ver aqui o nome dos reis, dos amorreus, Seom e Og, que o povo de Israel, olha para você ver o povo de Israel, quando saiu do Egito, o Senhor falou que era para ele pedir aos egípcios ouro e prata. Eles saíram ricos do Egito. Porém, eles tinham a mentalidade de escravo. Eles não eram treinados na arte da guerra. Eles não saíram com material bélico para vencer reis. Tudo que operava era Deus que operava. Aí, os espias foram lá. E Raabe, depois que eles foram dormir lá, que os comandantes do exército foram embora, ela falou assim, olha, ela virou e falou assim, ó, no versículo 9, no capítulo 2 de Josué, o versículo 9, e disse aos homens, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor vos caiu sobre nós,
e que todos os moradores dessa terra estão desmaiados diante de vós. Ela falou, bem sei. Ela falou, eu sei que o Senhor falou que essa terra aqui é sua. Nas pesquisas que eu fiz, falou que o povo de Jericó, Deus deu um espaço para eles de 400 anos, para eles se arrependerem dos maus caminhos, de tudo que eles faziam de errado. E a derrota de Jericó, Deus entregar Jericó na mão do povo de Israel, era um juízo para o pecado, para a contaminação daquele povo. Então Raabe sabia que ela já estava ouvindo, ela ouvia. E ela criou. Agora fala assim, tá falando assim, ó. Ela falou que bem sei, e tá falando, todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Tá todo mundo, Jericó tá morrendo. Tá falando, todos estavam ouvindo os feitos, mas quem creu? Raabe falou, bem sei. E na hora que ela teve a oportunidade, ela aproveitou a oportunidade. Porque muitas oportunidades vão passar na sua vida. Mas você precisa pedir sabedoria do Senhor para você aproveitar de uma forma. Raabe, quando ela fez isso, ela já entendeu que eram os espias, já sabia que Deus, ela ouviu e creu que Deus ia entregar aquela cidade. O que ela fez? Ela foi lá, olha, eu estou sendo boa para vocês, eu estou aqui escondendo vocês, então eu quero garantia que você vai preservar a minha vida. E outra coisa, eu quero uma bênção para mim, mas quero para minha família. Quando a pessoa improvável, vamos falar assim, é prostituta, mas vamos falar assim, pecadora, porque Raabe aqui está falando da minha vida, está falando da sua vida. Quando você decide que eu sei que o Deus é o Deus que eu estou te apresentando, ele muda. Ele muda. E o que vai fazer mover a mão? Muitas vezes a pessoa fica doente e Deus não cura. Não opera milagre na vida financeira, não opera. Até fala naquela, se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Mas depende do seu posicionamento. O seu posicionamento que vai fazer mudar a sua história. Que vai fazer mudar a sua vida. Que vai mudar o que você está vivendo. Muitas vezes, no começo, Raabe, por exemplo, ela estava lá no meio do povo de Israel, ela viu o mar vermelho abrir, ela viu as 10 pragas, ela viu lá o que Deus orientou lá, para que eles fizessem, para que vencesse aqueles reis poderosos. Não estava, mas ela ouviu e creu. Aleluia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Gente, eu estou vivendo uma fase depois da minha quase morte, assim, que eu tenho, como diz uma amiga minha, fala assim, só no azeite. Quanto mais você estuda a palavra, mais fé você tem. E mais experiência. Eu tenho falado isso com algumas irmãs da minha igreja, e hoje a irmã falou assim, eu te agradeço porque você está mandando essas coisas para mim, que eu estou estudando, que eu entrei naquele link, que eu estou aprendendo. Menina, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu estou apaixonada. Sabe por que você não recebe a bênção? Porque você não busca. Porque Deus fala assim, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e o que bate se abre. Ainda fala mais, qual dentre vós, que é o homem, que seu filho pedindo pão, você vai dar uma pedra? E aquele que vai pedir peixe, você vai dar uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas do vosso filho, muito mais Deus tem para nós. Então só depende de você. Só depende do seu posicionamento. Raabe se posicionou. Deixa eu ver, acho que eu esparrei a mão aqui, né? Esparrei a mão no controle e apitou lá. Raabe mudou a história.
Eu tenho falado muito assim, você muda o seu casamento com o seu posicionamento. Você muda o modo que você é tratada pelo seu filho, pelo seu marido, pelo seu patrão. O modo que você... depende do seu posicionamento. E você muda a mão de Deus, só depende do seu posicionamento. Só depende do seu posicionamento. Raabe, ela pediu aos espias lá, falou assim, olha, eu quero uma garantia que quando vocês vierem para Jericó, vocês vão livrar a minha vida e a minha família. Aí eles falaram assim, olha, o nosso pacto com você é assim, porque na hora que os soldados foram embora, ela esperou eles irem embora e desceu os espias pela janela por uma corda. E ele falou assim, quando a gente sair aqui, nessa janela que você nos fez descer, você vai atar um fio, na Bíblia fala cordão de escarlate. Era um cordão vermelho, que aquilo ali era o sinal, que quando eles viessem e vissem aquele sinal ali, que aquela casa ali era a casa da mulher que nos ajudou lá em Jericó, que nos preservou, que nos escondeu e que nós prometemos que nós íamos livrar a vida dela. Então, eu quero falar para vocês na Bíblia a respeito desse corda, no hebraico é corda. Cordão no hebraico, olha para vocês verem se quando a gente vai estudando a palavra, a importância. Cordão em grego significa esperança, socorro, salvação. Quem que é a nossa esperança? Quem que é o nosso socorro? E quem que é a nossa salvação? E por que o fio de escarlate vermelho? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, a sua experiência com o Senhor é o que te livra. Isso aqui, lá em Josué, significava profeticamente, lá no Novo Testamento, que Jesus ia morrer por nós. Entendeu? Tudo na Bíblia tem um porquê, tem um pra quê. Simplesmente colocar... Não. Isso significava também, lá no Egito, antes do povo sair de lá, eles tinham que passar sangue na verga da porta. E onde que o anjo do Senhor passasse, que tivesse a verga na porta, que o primogênito não ia morrer. Isso aqui era profeticamente, que o sangue de Jesus livra de todo mal. Aqui com Raabe era profeticamente que Jesus livra de todo mal. E no Novo Testamento, o sangue de Jesus é que nos liberta, que nos dá condição de entrar no Santo dos Santos. É socorro, é livramento, é salvação. Para o povo de Israel, a bênção de Deus na vida deles era o quê? Vamos falar assim, voltando um pouquinho. Os espias foram embora, né? Raabe, ela deu uma estratégia para eles. Eu sei, eles foram atrás de vocês. O portão fechou, eles ficaram lá na casa dela ainda. No outro dia que ela ajudou eles a descerem pela janela. Então ela falou assim, olha, vocês vão para aquele monte lá, fica lá 3 dias e depois vocês pegam e vão embora. Porque deu tempo deles ir lá atrás de vocês e não te achar e voltar, entrar para Jericó e aí vocês podem ir com segurança. Quando você se define pelo Senhor, você passa a falar na mentalidade. Você precisa sair de cima do muro. Não adianta, assim, não, eu sou crente, mas estou na balada. Eu sou crente, mas eu bebo. Eu sou crente, mas eu faço coisa de pessoa do mundo. Você não se definiu. Depois você diz, mas a bênção acontece lá, mas não acontece aqui. Não acontece lá, porque lá se posicionou. Não está acontecendo aqui, é porque está faltando posicionamento. Então, a bênção de Deus vem para a sua vida quando você se define. Define, sai de cima do muro. Raabe ainda estava em cima do muro. Mas a bênção de Deus, ela começa aqui, ó. Amém. Quando você se define aqui dentro, depois a bênção acontece lá fora.
Ela se definiu. Ela ainda estava morando em cima do muro, mas aqui dentro ela já tinha se definido. Se for pela lógica, vamos falar assim, ela poderia ter ido atrás do rei. Não, vou atrás do rei, porque quem era o mais poderoso da época? Era o rei. Mas ela sabia que até o rei ia ser derrotado por causa do que ela tinha ouvido nos feitos do Senhor. Então, naquele dia, quando ela decidiu ajudar o povo de Israel, ela já tinha definido aqui dentro. E a bênção vem lá na frente. Então, o povo, os 2 espias, aconteceu tudo isso, foram embora. Chegou lá, Josué, ó, aquilo lá, Jericó é nosso. Tá todo mundo lá morrendo de medo, gente. E aí, o que nós vamos fazer? Não, o Senhor falou que vai jogar o muro no chão. Tem uma mulher lá que ajudou a gente, mas nós mandamos ela ficar na casa dela, botar o fio de escarlate em cima, na porta da janela dela. E o Senhor falou que vai derrubar, mas a casa dela é em cima do muro. Olha para você ver. O milagre para o povo de Israel era o muro cair. Agora, o milagre para Raabe era a parte da casa dela ficar de pé. Vocês entenderam? Que o nosso Deus, muitas vezes a gente quer dar estratégia para Deus. Não, Deus, meu problema está assim, faz isso assim, assim. Não inventa, não. Deus é poderoso para fazer isso. O muro vai cair, o muro vai ficar de pé. Vai ter bênção para você e vai ter bênção para o outro também. O nosso Deus, ele opera, na minha igreja usa muito essa palavra, que eu acho muito importante, a multiforma e graça de Deus. Nós somos limitados, mas o nosso Deus não é. Agora vocês imaginem, isso Deus está falando comigo essa semana o tempo todo. Eu só fico me vendo assim, ó, imaginando Raabe, dentro de casa, que é muro caindo. Quando dá um raio, a gente não quase morre. Você imagina Raabe, que ela não viu para crer. Ela naquela hora, ela estava tendo que ter uma fé enorme para crer e ouvir que a barulhada, que muro caindo, que o povo gritando e entrando e a espada. E crer que ela ia ser livre. Ela creu naquela promessa. Ela creu e o Senhor operou. Imagina, ela tá dentro da casa dela e ela vê aquele muro tudo caindo. Imagina o coração dela. Eu fico me imaginando o tempo todo. Muitas vezes a nossa vida está despencando. A única coisa que você precisa é orar. Tem um louvor que eu gosto muito, que fala que uma lágrima para Deus é uma frase. Tem muitas vezes que Deus está vendo a sua aflição. Você só tem que orar. E não precisa nem mexer a boca, não. Muitas vezes você não consegue nem orar. Só chorar. Mas Deus está vendo a sua aflição. E se você se posicionar, Deus vai vencer as suas guerras por você. Vai vencer. Você precisa entender como Raabe, se posicionar, ter fé e o milagre vem. Outra coisa também, eu quero falar para vocês assim, algumas coisas que eu anotei que é muito importante. O nome de Raabe era arrogante e insolente. No hebraico, ela significava espaçosa. Ela vinha de uma religião pagã, que adorava tudo quanto é tipo de Deus. Não era o Deus de Israel. Além dela ter esse nome, que não era bom, porque normalmente os nomes, antigamente, eles já vinham para trazer alguma coisa de bom. Ou então era alguma coisa que a pessoa estava vivendo na hora. Igual uma das servas do Senhor foi ganhar um neném e ia botar o nome de Benoni, filho da minha dor. O pai dele, não, você vai botar Benjamim. Entendeu? Então assim, ela tá filho da minha dor, porque ela estava sofrendo demais ali para ganhar o neném. Não, porque o nome ele traz bênção e traz a maldição. O povo de Israel crê nisso. E eu creio nisso também. Além dela ter um nome que não era favorável, ela ainda tinha um rótulo. Prostituta. Na Bíblia,
fala várias vezes e lá na frente, quando vai falar da genealogia de Jesus, fala a prostituta Raab. Tem rótulo que agarra na gente. Mas independente do que você viveu, Deus lança tudo fora. Na Bíblia também tem um versículo que fala assim, as coisas velhas já passaram, tudo se pesou. E todo mundo vai acreditar se você tiver um posicionamento. Por exemplo, Raab, ela entendeu que para viver no meio do povo de Israel, ela não podia continuar com os costumes que ela tinha. Para você ser servo de Deus, tem certos costumes que você não pode continuar. Se você quer continuar, é porque você não se definiu na presença do Senhor. A bênção não virá. Entendeu? Para você ter a bênção de Deus, você precisa mudar. Quando ela se definiu que ela ia ajudar o povo de Israel, que na hora certa, ela já mudou a vida dela, independente do que ela foi dali para trás. Não importa o que você foi, o que você viveu, o que você sofreu, daqui para trás. Deus quer de vocês. E outra coisa, a partir de hoje, nenhuma de vocês, quando o Senhor vier buscar a igreja fiel dele, vai falar que eu sou inocente. Porque tem gente que pode não ter ouvido a palavra de Deus. Mas a partir de hoje, nenhuma de vocês mais é inocente. Porque a bênção da sua vida está aqui, ó. Você mudar a sua história está aqui, ó. Cada uma na sua. Eu gostaria muito de poder mudar a sua história, mudar a sua. Eu não posso. É igual o que o policial falou. A mulher está sendo agredida, está sendo quase morta, está fazendo isso, quebrada a costela. Ah, não. Muita gente não quer. Tá bom demais, tá conveniente. E outra coisa, se comprometer com o Senhor é igual uma mulher ser casada. Não, tenho a vida, namoro, vou pra balada, mas se você resolveu casar, eu sou, a partir de hoje, esposa desse homem. Acabou. Então, você precisa entender se a partir de hoje você quer ser noiva do Senhor. Então, você vai ter que ser uma mulher separada. Uma mulher comprometida com as coisas para a eternidade, não para as coisas dessa vida. E outra coisa, eu sou nascida e criada dentro da igreja. Eu nunca fui de mundo, de beber, de fumar, de balada. E, sinceramente, essas coisas nunca me chamaram a atenção. E eu falo para vocês, é gostoso ser serva de Deus. É bom. E outra coisa, ser serva de Deus livra a gente de muita tristeza, de muita adversidade, que a mulher que não é comprometida com o Senhor, muitas vezes ela enfrenta. Então, mais uma vez, é ter fé, se comprometer, se posicionar e mudar a sua história. Por isso que eu falo muito com você, Maria do Carmo, é se posicionar em Deus. É diferente. E outra coisa. Faz a diferença. Faz toda a diferença. Por exemplo, você quer mudar o seu casamento. O que adianta se o seu marido dá um grito com você dá dois? Se o seu marido bebe, você senta no botequim e bebe. Se o seu marido te bota um chip, você põe dois. O que você está mudando a sua história com isso? Simplesmente, isso que eu acredito que toda mulher normal não é feliz com traição, com grosseria, com o marido traindo, você tem que gritar, você tem que fazer isso. Você fazer a mesma coisa que ele é legal? Se você não aprova o comportamento dele, se aquilo que o seu marido faz com você te fere, te magoa, você vai descer no mesmo nível dele? Isso é empoderar? Isso é que é o empoderamento que essas mulheradas aí prega. Tá lá, a mulher vira que é tanto de cachaça. Que isso vai mudar a sua história? Que isso vai fazer diferença na sua vida? Eu fico feliz porque eu nunca fui do mundo. E eu fico feliz porque eu tenho ouvido umas coisas que assim, nada nesse mundo se compara. Uma menina que foi pregar lá na Giane, lá,
uma vez, a Marilúcia. Ela falou comigo, nós estudamos juntas no Cordovil Pinto Coelho. Ela falou, Viviane, você sempre foi diferente. Quando vinha a Kombi aqui buscar vocês, que vocês estavam indo para a igreja e saía o coralzinho da igreja, eu ficava louca para ir, mas a minha mãe não deixava eu ir. Eu sempre tive você como referência. Pessoas da minha adolescência, hoje, que são casados, homem já separou 500 vezes, ele falou assim, eu lembro, ele virou para mim, nós tínhamos uma turminha na época, eram umas 6, 7 meninas, sabe aquelas panelinhas de menina adolescente? As meninas tudo ia cheirar loló, na minha época era loló, não eram essas coisas que é hoje. Eles nunca me ofereceram. Ele falou, você sempre foi diferente, eles nunca nem tiveram coragem de me oferecer essas coisas. Então assim, o que eu perdi disso? Eu glorifico a Deus porque ser serva de Deus, ser criada na presença do Senhor, me livrou de muita coisa. Meninos da minha época, que hoje são homens, que são usuários de droga. Eu olho para eles hoje e vejo do que Deus me livrou. E tem gente que acha que, tipo assim, que é melhor que a gente, que tipo assim, que eu não sou feliz, que eu não aproveito a vida. Que vida? Isso é vida. O que eu tenho para minha vida. E eu falo para vocês, tem um louvor na minha igreja que eu amo demais, assim, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida que nasce da morte. Assim, para você entender, eu morro pro mundo, mas eu tenho vida, eu sou feliz. Eu sou livre. Tem gente que não é livre para escolher as coisas. Porque não, eu tenho que beber porque o outro bebe, se eu não beber eu estou diferente. Eu tenho que fazer isso que a outra faz, eu tenho que usar a roupa assim que a outra usa. É escrava da repetição. Aquela coisa, não, eu uso o que eu quero, eu faço o que eu quero, entendeu? E para mim ser decente, usar uma roupa mais tampada, eu até, quem estava no não sei se foi em dezembro que eu falei de Esther, eu falei assim, o passo a passo de tudo aquilo que Deus faz na nossa vida como serva do Senhor. Porque o seu vestir, ele tanto te qualifica quanto ele te desqualifica. O seu falar tanto te qualifica quanto te desqualifica. Então, assim, por que não ser assim? Eu tenho, para vocês aí, ficar sabendo tudo isso, igual hoje está gravando essa palavra aqui, depois um rapaz prepara para mim, eu tenho um canal no YouTube. Vocês, se tiverem oportunidade, entra lá no canal do YouTube e assiste essa palavra de Esther. Ela é maravilhosa, ela é um passo a passo para você mudar a sua vida e você ter mais intimidade com Deus. Para você mudar a sua vida de uma Raabe prostituta para uma Raabe que livrou a vida dela, que mudou a história dela e que mudou a história da família dela e que ainda ajudou na derrota de Jericó lá, porque ela foi um instrumento. Se ela tivesse denunciado os espias ali, às vezes tinha dado ruim, mas ela não. Ela ouviu, creu e agiu. Você não, a fé de Raabe, não adianta você ouvir, igual vem aqui, escuta a palavra, entende, mas vai amanhã, não faz nada. A fé de Raabe, ela ouviu, ela creu e ela mudou, agiu, mudou a sua história. Entendeu? E o que Deus tem para vocês é isso, mudar a sua história. Você ter mais intimidade. Nós precisamos, do mesmo jeito que está tendo esse empoderamento do mundo distorcido, nós precisamos ter experiências com Deus e levar outras mulheres a ter experiência com Deus. Nós precisamos ser transformadores de vidas. Eu recebo uma bênção, aí eu falo para outra, eu falo para outra, eu falo para outra. É mulher transformando mulher, mulher levantando mulher. Hoje eu estava vindo aqui, subindo, que eu cheguei um pouquinho mais cedo para a gente filmar, eu peguei no pé do morro uma pessoa que fez minha unha há 25 anos. Ela está com depressão,
ela tá com síndrome do pânico, ela falou que tentou se matar algumas vezes. Eu virei pra ela, você tá precisando de mim. Porque a gente fez unha, ela fazia minha unha há muito tempo e a gente conversava do Senhor. Ela falou assim, eu sinto falta da sua conversa. Eu falei, e outro dia eu fui em tal lugar, porque eu achei, sabe que negócio assim, que parece que eu ia encontrar com você? Porque ela falou que trabalhava por um lugar perto, e eu fui assim na expectativa de achar, perdi o contato dela. Dei até meu cartão pra ela e falei com ela que no próximo encontro eu quero ela aqui. E eu falei com ela, ela falou assim, nossa, foi bom demais. Na hora que eu falei com ela, até ela ficou assim, chorando, sabe aquele negócio que sobe, que eu choro engasgado? Eu falei, você tá precisando de mim. Ela falou assim, mas eu tô medo, eu sinto falta. Porque quando eu estudava a palavra, assim, eu ficava fazendo unha e a gente conversando as coisas do Senhor. E isso, você dá a mão para sua irmã, você levantar a sua irmã na hora que ela precisa, isso é só benefício para você. Porque Deus está vendo o que você está fazendo. E na hora que chegar a sua vez, vocês já viram aquele negócio na Bíblia, assim, se o seu irmão te chamar para andar 1 milha, anda 2 milhas. Vocês já viram isso na Bíblia? Se o seu irmão está precisando de você caminhar com ele 1 milha, vai 2. Daqui a pouco, são 2 que vão estar ajudando 2, são 4 depois que vão estar ajudando 4. E esse encontro que eu e a Josi projetamos é para isso. É para dar a mão para vocês, é ajudar a construir. Muitas vezes, quando a gente está na aflição, eu hoje sou essa mulher construída porque eu passei por um processo. E eu já tive chorando. Aquela Laura me carregou 2 anos. Entendeu? E isso todo mundo passa. E hoje o Senhor me construiu de uma tal forma que hoje eu consigo dar a mão para outra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isso aí. Glória a Deus. E mais ainda, depois do que Deus fez por mim, né? Isso, toda vez que eu olho para o que Deus fez por mim, eu choro e glorifico o Senhor. E quando a gente recebe uma vez, a gente não pode calar. Entendeu? Então, eu gostaria muito, assim, se você tiver um tempo, depois se quiser conversar, que eu não sei a sua dor, não, mas eu já passei por muita coisa, e eu creio que sempre vai ter uma palavra de empoderamento para você em Deus, não um empoderamento do mundo, porque isso eu não ofereço. E falar assim, eu tenho milagre para dar. Eu falei isso quando começou o estudo de estética. Eu não tenho, mas eu tenho um Deus que tem poder para fazer qualquer coisa. Glória a Deus. Entendeu? Aleluia. Qualquer coisa. E eu não tenho resposta, mas na Bíblia, quando a gente começa a estudar, tem resposta para tudo. Para tudo. E eu falo assim, muita coisa eu ainda não conheço. Eu estou mergulhando na palavra e aprendendo as coisas na palavra agora, assim, mais profundamente. Eu sou nascida e criada dentro da igreja, então eu escuto a palavra do Senhor desde pequena. Entendeu? Então, é essa palavra que eu tenho para vocês. Nós colocamos no Instagram um WhatsApp que é onde, tipo assim, quando a pessoa quer vir no encontro, aquele WhatsApp ali é para mandar mensagem lá. E tenho no meu perfil do Instagram, tem meu WhatsApp. Quando quiser conversar, a gente pode marcar da gente conversar. Às vezes, por exemplo, não quero conversar com você, você pode vir aqui na minha casa, a gente tomar um café aqui? Não precisa tomar café, não. Você pode marcar aqui na minha casa pra gente conversar? Porque às vezes a pessoa fica constrangida a ter que fazer um café, né? Não, não tem. Pra gente pegar e conversar, pra gente dar a mão, pra gente... Muitas vezes, quando a pessoa está na aflição, ela só vê aquilo ali, ó. E quando vem uma pessoa de fora que não está com o coração naquela aflição, consegue dar um norte, abrir a cabeça. Entendeu?